Vamos agora para o livro Missionários da Luz, capítulo 5, de nome Influenciação. O assunto escolhido, existem vários assuntos neste capítulo, escolhi invocações. É muito interessante, invocações. Esse livro também é psicografado por Chico Xavier. O mentor é o Alexandre, que está orientando o André Luiz. E o nosso mentor Alexandre, ele está esclarecendo a respeito de um grupo de médiuns que estão numa casa espírita, recebendo orientações do desenvolvimento mediúnico, e uma senhora com seu filho, eles participam desse grupo mediúnico. Ao sair do centro espírita, eis uma orientação interessante, que esse capítulo 5, Influenciação, explica algo profundo, com o tema invocações. Quando a mãe e o filho saem do centro, existe no mundo astral, daquela via urbana próximo do centro, alguns espíritos encarnados. São 3. Um é o companheiro que desencarnou, essa senhora ela é viúva, e tem o marido dela que desencarnou, que está aguardando ela sair do centro. Quando ela sai, ele se aproxima. E existe um fenômeno muito estranho, curioso. Ele, ao se aproximar da esposa, ele não foi um espírito equilibrado, aquela luz que ela conseguiu no ambiente, na ambiência do seu espírita, se apaga com a presença do marido falecido que está desencarnado ali e tenta acompanhar a esposa. Aí o André Luiz pergunta por que ele está acompanhando ela. Aí o Alexandre explica que ele não foi um marido equilibrado, não foi um companheiro voltado para o sentido da família espiritual, e ele está vampirizando a sua própria esposa. Meus amigos, minhas amigas, o ex-cônjuge desencarnou, a viúva continua na nossa dimensão física, e o seu companheiro que desencarnou está vampirizando, porque ele está desequilibrado. E ela, quando sai do centro espírita, a sua aura estava luminosa, porque ela estava na oração, na atividade do bem. Quando ele se aproxima, apagou aquela luz que até então ela conseguiu momentaneamente no centro. E o nosso mentor Alexandre explica que, no fundo, existe uma invocação. Ela chama, ela invoca o ex-marido para que ele fique do lado dela. Aí ele faz uma diferenciação. Quando é saudade de uma pessoa que você teve afeto, que desencarnou, essa saudade é natural. Você ora e você busca se equilibrar. Mas a invocação é algo não equilibrado. Há uma imprudência quando você faz uma invocação. Você está chamando o espírito para ficar do seu lado. E ela, de tanto fazer essas invocações, ele desequilibrado, alcança o psiquismo da esposa. E fica naquele ambiente da casa. E ele não consegue alcançar as colônias espirituais, os postos, para que, naturalmente, a viúva possa avançar na sua evolução e ele no mundo espiritual. Então, esse capítulo é um grande alerta para todos nós. Essa senhora, ela sai do centro, o seu marido, desencarnado, não foi um marido equilibrado, está vampirizando a própria esposa, de forma inconsciente. Não há um dolo, não há uma maldade, mas a presença dele gera alguma inquietude no coração dessa irmã encarnada. Esse é um caso. Agora, ela sai com o filho. O filho também é médio de centro espírita, e esse filho é casado com a Cecília. Eles estão voltando para casa. A mãe tem uma residência e o filho tem outra. O filho casou-se. O filho, quando sai juntamente com a mãe, existem 2 espíritos que se aproximam dele pela lei da afinidade. Mas como é que esses 2 espíritos se aproximam desse irmão, já que ele é médio de uma casa? São escolhas. Ser espírito não é santificação. É uma busca de santificação, mas por si só não basta ser espírita pelo rótulo. Nós devemos viver no nosso mundo interno os postulados. Aí sim, vamos vibrar luz em Cristo. Mas enquanto ficarmos
somente na teoria, sem o sentir dessa teoria, o nosso psiquismo, ainda somos uma promessa para nós mesmos. Esse jovem, ele é casado com a Cecília, mas ele tem um hábito infeliz, ele é infiel e vai para a zona de prostituição. E ele se envolve com aqueles ambientes da zona de prostituição e ele adquiriu, pela lei da afinidade, 2 espíritos vampiros desequilibrados. Segundo André Luiz, são 2 entidades masculinas horrendas que se acoplaram na vibração desse irmão, que é médium de uma casa espírita. E quando eles se aproximam, esse irmão perde a luz que ele adquiriu momentaneamente na casa espírita. Agora, há uma coisa interessante. Essa influenciação é uma aceitação do influenciado. Aquele que está querendo vampirizar, ele só vampiriza por aceitação do vampirizado. Vocês concordam? A lei da afinidade. Cada um segundo o seu merecimento. Um dado momento, esses 2 espíritos infelizes, que esse irmão encarnado conheceu, isto é, se vinculou pela lei da afinidade numa zona de prostituição, esse irmão, ele está voltando para casa. Quando ele chega em casa, essas 2 entidades vampiras não conseguem entrar na casa dele. Aí o André Luiz percebe isso e indaga ao mentor Alexandre o porquê disso. Aí o mentor Alexandre explica, porque ele tem uma grande mulher chamada Cecília, e ela desenvolve a oração, é um espírito voltado aos valores eternos. A presença da Cecília, que é a esposa desse irmão médio de uma casa espírita, a presença dela na casa, por ser uma mulher voltada para a espiritualidade, ela criou uma rede vibratória defensiva da própria casa dela. Ela gerou uma defesa vibratória. A presença dela impede que estes 2 vampiros entrem na casa desse médium, que é o marido dela. E o André Luiz, convidado pelo mentor Alexandre, entram na casa da Cecília, os 2 vampiros estão lá fora e esse irmão entra. Quando ele entra, há um fenômeno extraordinário, em que esta irmã, o marido e a Cecília dormem, ela sai pelo desdobramento e começa a orar. E ela conversa com o mentor Alexandre e André Luiz, para que eles possam entrar na casa e orar com ela. Ela desdobrada. E ao orar, ela começa a gerar partículas luminosas na região do coração, do chakra cardíaco, e esse coração dela vai ganhando vida em termos vibracionais e geram chamas de luz, focos de luz. E essa luz é direcionada para o marido dela, que está deitado, dormindo. E, segundo o mentor Alexandre, essas luzes, essas partículas divinas, essa matéria mental, previsto no livro Mecanismos da Mediunidade, essas vibrações alcançam o perispírito do marido dela. E na região mais delicada do corpo do perispírito do marido dela, existem focos de bactérias astrais inferiores. São vibrações pesadas. E esta oração com essa luz vai dissolvendo essas vibrações escuras, deletérias, miasmas. Isto é, a oração da Cecília é um verdadeiro remédio para o marido dela, a ponto do coração dela, do perispírito, a contraparte do coração, isto é, o coração do perispírito dela, sair esse foco de luz, através da oração, está desdobrada, e alcança as regiões do perispírito, onde existem focos de bactérias astrais, fruto do vampirismo que ele sofre dessas 2 entidades, porque ele é um descuidado. Ele vai na zona de prostituição. Então, meus amigos, a oração da Cecília está ajudando o marido dela a resistir a essa fase difícil de ele não ser fiel, dele ainda, infelizmente, se envolver em zona de prostituição e está exposto a esse vampirismo pela lei da afinidade. Por isso que é importante a oração e evitar a invocação. Orar é você se lançar mentalmente ao fluido universal. E através da oração,
você ganha vida e vida em abundância.